De volta aqui no canal, gente, para falar sobre o Grêmio. Você tá vendo aí, né? Um cenário um pouquinho diferente, um período aqui no litoral, um fim de semana pelo menos de descanso, mas sem deixar de apurar informações, né? Sem deixar de trazer pontos importantes aqui para você sobre também o jogo do Grêmio contra o Juventude, o empate em 1-1, mas o que fica e o que ficou do Grêmio nos bastidores depois desse jogo para a temporada de 2026. Por isso também, esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde do que o habitual, né? Que é logo após o fim do jogo, logo após a coletiva ali. Esse vídeo está subindo um pouquinho mais tarde porque eu apurei algumas outras informações para trazer aqui para complementar e deixar você a par de tudo isso, tá? Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre a volta do Monsalve, né, que voltou e fez um belo gol contra o Juventude, a questão do Noriega, o que mudou desde a informação que a gente tinha trazido aqui, né? E como o Luiz Castro está vendo esse jogador, quem sabe também para agora voltar a ser volante na equipe do Grêmio. E por fim, mas não menos importante, a nova formação de meio do Grêmio para a temporada de 2026, algo que também foi abordado pelo técnico Luiz Castro na sua entrevista coletiva e que tem outros desdobramentos de bastidores a respeito. Primeiro, eu peço, né, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, porque tem vídeo todo dia, e assim que o vídeo tá no ar, você recebe um aviso aí no seu celular e fica sabendo dessas informações todas antes de todo mundo. E claro, se deixar o like, se der aquele curtir, der aquele joinha, avisa o YouTube que o conteúdo é bom, que vale a pena, que o canal é bacana. Nós já estamos com mais de 23 mil inscritos por aqui e a gente pode chegar a muito mais gente, eu tenho certeza disso. Vamos começar então esse conteúdo, vamos falar em detalhes sobre essa questão. Primeiro, né, o Grêmio empatou com o Juventude, saiu vencendo o gol do Monsalve e já nos acréscimos do segundo tempo tomou o empate e aí saiu com esse gosto amargo, né, do empate sofrido numa jogada de bola parada de novo, né? Assim como foi o gol, por exemplo, marcado pelo Fluminense lá no Rio de Janeiro na metade da semana. Com este resultado, o Grêmio vai pegar o Novo Hamburgo nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. É jogo único, se o Grêmio passar para a semi, aí voltam a ser 2 jogos, final também em 2 jogos. O jogo contra o Novo Hamburgo já no próximo final de semana. Enquanto esse vídeo está sendo gravado, a Federação Gaúcha de Futebol ainda não confirmou data e horários das partidas, né, das quartas de final nesse momento. Mas o Grêmio vai para esse jogo então no outro fim de semana. Antes disso, tem a partida contra o Botafogo quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E isso já é um ponto importante, tá? Primeiro, o Monsalve joga contra o Juventude e vai muito bem, né? Ele faz um belo gol e para muita gente ele é aquele que se salva de uma atuação mais, né, burocrática, mais devagar do Grêmio, jogando contra o Juventude dentro da arena. Mas o Monsalve é um ponto positivo do Grêmio nos bastidores, né? O Grêmio, a gente falou aqui, o Grêmio botava muita esperança no início do ano, especialmente o técnico Luiz Castro, de que o Monsalve pudesse ser uma peça importante como um meia central. O Castro, inclusive, na entrevista coletiva, diz, olha, o Monsalve é um 8/10, né? Ele é um camisa 8, mas com jeito de camisa 10, então ele queria observar o Monsalve por ali e o fez, né? Ele observou o Monsalve e vou deixar para vocês darem a opinião, né? Pode colocar aqui nos comentários, inclusive, mas o que eu tenho de bastidor do Grêmio é que ele gostou do que viu do Monsalve, obviamente, dentro da arena. Não sei se o suficiente, não tenho uma confirmação sobre isso, para ele ser titular já, por exemplo, contra o Botafogo, né? Se é para imediatamente assumir essa posição, mas pelo menos ele deu uma boa impressão, uma boa resposta nessa primeira volta dele depois de um vai e vem de lesões, né? E essa primeira aparição na temporada de 2025. Além disso, tá? O Noriega foi experimentado nessa função de primeiro volante. Por que eu quis fazer um tópico específico sobre isso, tá? Claro que vale a aspa do Luiz Castro, né? A frase dele na entrevista coletiva, dizendo que o Noriega é um 5, um jogador que deu um equilíbrio muito interessante ao meio-campo, em que o Luiz Castro escancarou uma porta, né, pro Noriega ser definitivamente primeiro volante, o que era um pedido de muita gente. E aí eu tenho certeza, porque eu já vi lá no meu Twitter, que muita gente vem cobrar, pô, mas o Bruno disse que ele não ia jogar, o Bruno disse que não tinha chance. Calma lá, tá? Se vocês assistirem o conteúdo que eu fiz aqui, que tem o Noriega na capa, que tem uma fala sobre ele, eu disse, olha, até o momento o Noriega não treinou como zagueiro. Até a gravação daquele vídeo, não havia nenhum treino do Noriega como primeiro volante,
como zagueiro sim, ele estava treinando, era essa a função que ele vinha fazendo, e o Luiz Castro não tinha conversado pessoalmente com o Noriega sobre fazer a função de primeiro volante, tá? Foi depois disso, foi especificamente para o jogo contra o Juventude, que o Luiz Castro pensou essa alternativa. Também dando minutos ao Thiaguinho, né? Mesmo que ele tenha sido substituído depois pelo Arthur, mas foi a ideia que ele quis ver. Um volante mais móvel, que era o Thiaguinho, não o titular da posição, que é o Arthur, com um cara mais 5 físico, que é o Noriega, e um outro tipo de 10 lá na frente, né? Um 8, quase 10, que é o Monsalve, na visão do Luiz Castro. Então esse foi o experimento feito contra o Juventude, depois o Arthur entra na partida e aí sim joga com o Monsalve e o Grêmio tem um outro tipo de configuração, né, nesse sentido. A ideia do Luiz Castro é, o Noriega pode ser esse 5, e aí eu não tenho a confirmação também se ele vai dar sequência diante do Botafogo, porque é tudo muito recente, né, tem horas aí que a partida acabou lá na Arena e o jogo contra o Botafogo é só na quarta-feira. Então, o Luiz Castro ainda vai preparar o time para jogar contra os cariocas. Mas ele gostou da atuação do Noriega, ele entendeu que o Noriega deu uma característica diferente, um outro jogo físico, especialmente no meio-campo, e isso conecta com uma frase que ele disse também na entrevista coletiva, né? Quando ele é perguntado sobre o meio-campo, ele diz que ele já pensou na formação da dupla, que ele já pensou na formação de meio-campo ideal para ele, mas ele não falou quando foi questionado, né, nominalmente quem seriam estes jogadores, qual seria esta ideia na sua cabeça. Mas ele diz, eu tenho muito claro que não dá para deixar só os dois volantes com um papel marcador, né, que as ações defensivas sejam responsabilidade apenas dos dois centrais, e sim que o camisa 10, esse meia, ele também tem que contribuir nisso, assim como os ponteiros. Então ele, me parece, deixou esse recado muito claro pro Cristaldo, que a gente falou aqui, né, já gerou uma gota d'água aí na direção do Grêmio. Teve gente que pensou em rescisão de contrato imediata já depois do Clássico Grenal, porque o Monsalve não entregou o que a direção gostaria, mas especialmente o que o Luiz Castro gostaria, né, porque a direção já tinha um pé atrás em relação a isso. Então o saldo do Grêmio é que o Grêmio ganha estas opções, né, o Noriega de primeiro volante, ganha novamente o Monsalve, ganha peças, ganha fôlego, ganha pelo menos 2 jogadores aí para brigar nesse setor que tem alternado tanto, né? Só o Arthur basicamente tem ficado por ali e os parceiros dele vão rodando entre Cristaldo, Edenilson, William, Thiaguinho, Dodi, tá todo mundo mexendo e o Arthur é o único que fica. E claro que ele vai ficar nesse meio-campo ideal do Luiz Castro para 2026, mas essas outras 2 posições, elas estão definidas pelo treinador, mas ainda ficaram em aberto pra gente, mesmo que ele tenha dado alguns indícios aí, tirando o Cristaldo, né, com aquela declaração da marcação e dando pontos, pelo menos publicamente, para o Noriega pelo jogo que fez. Ele falou sobre o William também, né? Importante destacar aqui, diz que gostou dos jogos do William também nessa função de meia. Ah, e ele descartou o TT, né? Algo que a gente já tinha falado, que ele já tinha dito publicamente, já era algo pré-definido nos bastidores e ele voltou a reafirmar isso publicamente, né? Que o TT é o cara que tem que sair da lateralidade para o meio e não ficar fixado já nessa posição de meio e ter mais adversários a marcá-lo e menos companhia, em tese, né, para ajudar nessa criação de jogadas por dentro. Então o TT tem que sair para abrir esse espaço para o meio e aí sim encontrar espaço para flutuação. Chegou até aqui? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, porque você já sabe, a gente volta a qualquer momento com mais vídeos, tem vídeo todos os dias aqui no canal Repórter Bruno Flores. Valeu!